Bom, como prometido, vamos trazer já a participação de Dr. Bastos na coluna Claras Ideias. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Jornal Integração. Boa tarde. Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Bom, nós estamos com um pequeno problema no áudio, não é? Não, eu aqui agora não sim? Tinha aberto o microfone. Então, boa tarde, amigo Marden, boa tarde, ouvintes, boa tarde, internautas e boa tarde, telespectadores da TV Atitude. Bom, doutor Bastos, como o senhor antecipou na última quarta-feira, no finalzinho da coluna Claras Ideias, nós falaríamos nessa quarta-feira, nessa semana, sobre os principais desafios, não é, que estão aí à frente dessa nova gestão que assume a partir do dia 1º de janeiro. Evidentemente que em um só programa não daria tempo de nós elencarmos tantos desafios, tantos problemas a serem resolvidos, tantas demandas, mas eu acho que nós podemos aqui trazer o que deve ser, não é, a prioridade da próxima gestão. Como é que o senhor avalia o que deve ser feito nos primeiros meses da próxima administração? Bom, Marden, eu acho que eu talvez não tenha me expressado o que é que eu realmente queria fazer. E até eu vou estender isso para as outras gestões que nos ouvem, né, de municípios que nos ouvem. Até porque eu não vou fazer consultoria de nenhuma administração, né, para esses próximos 4 anos. Apenas falar de algumas lições, de alguns ensinamentos, de algumas experiências que nós tivemos, que nós temos, e que às vezes, por falta de um grito, se perde uma boiada. Às vezes, a inexperiência, né, a falta de vivência, as visões diferenciadas, às vezes uma orientação, uma dica, né, e aqui eu chamo dicas, sugestões, né? Por isso é que eu não quero entrar na gestão, eu não quero falar sobre a educação, a saúde, eu não queria tocar nesses assuntos, até porque isso era necessário fazer um planejamento estratégico, aprofundar, ouvir as pessoas. Então não é esse realmente o nosso objetivo. O objetivo aqui são ensinamentos que durante esses 30, 40 anos de vida entre pública e privada, a gente vai aprendendo e a gente hoje pode sugerir para os novos gestores, né, lições, ensinamentos que outros souberam fazer e fizeram gestões diferenciadas. Como, por exemplo, o Marden, eu começaria, aliás, eu já tinha já tinha lido, inclusive, por um itapajeense, eu chamo itapajeense, apesar de ser piauiense, mas ele ama muito Itapajé, taqualmente, como diria o Odorico Paraguaçu, tal qualmente nós. Então ele falou exatamente na escolha de um bom secretariado, um secretariado competente e comprometido. E aqui secretariado vão para todas as secretarias, não é só saúde, todas as secretarias. Então, esse é talvez uma das orientações mais preliminares, vamos chamar assim. Porque se você entra numa prefeitura com equipe competente, comprometida, né, sintonizada com você em fazer o melhor, dar o melhor de cada um, meu amigo, você já dá 5, 6 passos na frente. Então, o primeiro item, e o Batinha, inclusive, meu querido amigo Batinha, mando um abraço para ele, que é sempre um ouvinte daqui da Rádio Atitude FM e da TV Atitude também. Ele citou em uma das mensagens que ele sempre passa pelo WhatsApp. E ele mandou para mim e, logicamente, corrobora com a minha visão e com o meu pensamento. Eu acho que para você começar bem uma prefeitura, uma gestão, você tem que ter uma boa equipe, tá? Aí, meu amigo, não é você, tá bom, mas eu fiz uma composição para ser eleito,
eu vou ter... Não, meu amigo, você pode até receber opiniões, sugestões de secretários, mas você vai ter que ter o seu critério, a competência, a dedicação, o passado, a história dele, né? Porque você vai colocar nas mãos deles o futuro dos munícipes, né? Itapajaense, Tejuçuoquense, Irauçubense e qualquer município que esteja, Tururu, Uruburetama. Então, são as pessoas que vão depender desses escolhidos, desses ungidos, né? Que você pode até ter o aspecto político de escolha. Mas o partido tal me apoiou e eu prometi 2 secretarias para ele, por exemplo, ou 1 secretaria, ou 5 secretarias. Bom, mas tu tem que me dar aqui uma lista tríplice para que eu possa escolher. E eu tenho esses critérios que tu já poderia me ajudar para facilitar a minha escolha. Porque você não pode botar pessoas, né, que amanhã, daqui a 1 mês, 2, 3 meses, cara, não tem competência, não tem, não é uma pessoa ilibada e, logicamente, se tiver alguma coisa diferente, já vai lhe comprometer a sua dedicação, a sua visão para um outro problema que não era para estar. Bom, uma coisa que eu nunca entendi, doutor Bastos, em relação à lei da ficha limpa, porque ela é uma lei que vem para moralizar a política, para tirar de cena pessoas que não têm um passado tão ilibado, mas essa mesma lei ela não veta a participação dessas pessoas em secretariados, por exemplo. Não pode ser eleita, mas pode gerir o dinheiro público. Poxa, isso é lamentável, isso é profundamente... Mas eu acho que se alguém entrar com ação, ele pode ser impedido de assumir. Eu te garanto isso, Marden. A lei da ficha limpa não é só para cargos eleitos, não. Ele também serve, eu tenho aqui, apesar de não ser jurista... e até aí pela similitude, né? Pois não? Pela similitude, né? Vai ser gestor da coisa pública, né? Claro, vai ser autorizador de despesas igual um gestor. Então, esse era um critério zero, né? Pessoa totalmente ilibada, né? E honesta 100%. Então, esse talvez seja o principal, né? A principal lição que nós temos que sair daqui, né? Para os nossos queridos futuros gestores destas cidades, que nós temos o prazer de tê-los como, né, ouvintes, né, da nossa audiência. E a gente agradece, antes de tudo. E é uma maneira também de ajudar a essas pessoas, porque o rádio, o Marden, tem essa função também, de ajudar as pessoas, de ajudar as gestões, enfim, de fazer o bem, né, independente de quem, tá certo? Então, esse era um dos primeiros que eu citei, né, como uma das orientações maiores. Então, gestores, prestem muita atenção. Isso é uma condição para ter um sucesso na sua gestão, é escolher um bom secretariado, competente, comprometido e probo. Antes de tudo, a probidade é obrigação. Não é, mas ele é honesto. Não, honestidade é obrigação. Não é virtude, não. Para você entrar na coisa pública, antes de tudo, você precisa ser honesto. Então, primeiro é essa. Segundo, eu estou falando algumas coisas aqui, Marden, aí a gente vai discutindo. Perfeito. Eu vou ter que afastar-se de pessoas que não gostam do povo, mas gostam das verbas do povo. Normalmente, no início de uma gestão, aparece muita gente para ajudar. E aí eu boto o asterisco aqui de lados. Ajudar, mas atenção, vocês que estão começando, é bom conhecer as pessoas que estão se propondo. Claro que recebam, é bom. A voluntariedade, a boa vontade é importante. Mas não custa nada dar uma olhadinha como é que foi, ele está ajudando aonde, ele já fez isso, para vocês terem uma tranquilidade, porque o que faz uma boa gestão é você estar sempre com o coração tranquilo,
né, fazendo aquilo que é preciso fazer e da maneira que o povo espera que você faça, tá certo? Outra liçãozinha simples, né, mas que a gente sempre tem que ter em mente: nunca admitir uma pessoa que você não possa demitir. Olha que coisa simples. Exatamente. Né? Tem algumas pessoas que você diz, bom, eu vou admitir, e se amanhã for preciso, eu posso demitir? Aí você dizer, não vai dar, porque vai ter uma confusão tão grande que é possível até que eles tentem me impeachment para que não saia a pessoa que foi colocada lá dentro. Então, é muito importante admitir só as pessoas que você pode admitir. Outro item aqui também, cuidado com as licitações. Vocês vão começar agora, esse processo de escolha de serviço é muito, eu acho ainda muito frágil, e a maioria dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes que tiveram problemas foi exatamente por causa das licitações. Então, quando vocês pegarem a comissão de licitação, tem que ser mais honesta do que o Papa Francisco, porque é por lá que passa todas as falhas, os desvios, e nós estamos vendo todo dia um problema de prefeitos, governadores, secretários sendo responsabilizados por problemas de licitação. Por isso é que eu falei até uma vez, aliás, sempre falo que deveria ter sempre numa licitação um promotor público, mas me parece que eles não podem, eles só podem se forem provocados por alguém. Mas se a presunção de inocência inicia-se, não tem por que um promotor estar se antecipando. Então, eu acho que por isso é que a promotoria, o Ministério Público não pode participar. Mas é muito importante que vocês tenham essa visão. Aí eu levo para Irauçuba, eu levo para Tejuçuoca, Itapipoca, Tururu, Uruburetama, Itapajé. E algumas a gente conhece muito bem: transporte escolar, merenda escolar, lixo. Meu amigo, o que nós temos problema com licitações desses serviços públicos é impressionante. Então é muito importante que você, gestor inexperiente, essas de primeira viagem, já tenha essa sensibilidade, porque às vezes as pessoas não têm maldade, não têm malícia, e vai entrar num ambiente que é cheio de maldade, de malícia e outras coisas mais. Então é muito importante você já colocar as barbas de molho para evitar problemas desta natureza. Eu estou dizendo isso porque é muito bom a gente terminar uma gestão totalmente limpa, né? Você ter aprovação de TCE, TCM, o que quer que seja, não ter compromisso com ninguém. A coisa é fantástica. Você vê, às vezes, presidentes, governadores que estão aí numa situação crítica, que poderiam ser verdadeiros ícones da população brasileira, mas infelizmente enveredaram por esse caminho sem volta, diga-se de passagem, tá certo? Que logicamente daria para ele, né, uma situação futura muito complexa. Outra coisa importante, fazer admissão exclusivamente por concurso público. Eu acho que seria, assim, uma lição que nós daríamos para o mundo, para o país. Não, aqui em Tejuçuoca, aqui em Irauçuba, aqui em Itapajé, só admitimos através de concursos públicos, lícitos e éticos. Rapaz, a gente iria bater palma. Nós estaríamos fazendo, assim, uma transformação na nossa administração extraordinária. Mas eu vou ser pressionado. Você vai ser muito mais pressionado depois, por um tribunal de contas, uma lei de responsabilidade fiscal, uma lei, uma PEC dos gastos, enfim. Você vai ser muito mais pressionada do que por uma ou duas pessoas. Então, é muito importante a gente ter
esses conceitos para começar uma administração. Uma outra ideia. Pois não, Marcos? Não, só para complementar. Falando, senão eles pois só é. falam uma vez, por isso é que eu tenho mais um pouquinho de... Marden, mas fale aí, me ajude. Aí. Em relação ao senhor falou de concurso público, é fundamental, né, para ampliar os quadros dos servidores efetivos, acabar com essa história de comissionado que não tem qualquer segurança, não tem qualquer estabilidade. Mas eu gostaria muito de ver uma gestão, seja Itapajeira, Alçuba, Tejuçuoca, uma gestão que também investisse no funcionalismo, de modo a qualificar esses servidores. E assim nós teríamos uma despesa menor com tantas assessorias. É assessoria disso, assessoria daquilo outro, quando na verdade a maior parte desses trabalhos poderiam ser feitos pelo quadro de funcionalismo, se fosse qualificados. Perfeito, e para isso aí a coisa melhor do mundo, Marden, é ser concursado, porque aí ele vai realmente passar o tempo, né, demorar o tempo necessário de 10 gestões, sei lá, de 9, 10 gestões, que são 30, sei lá, 25, 30 anos, e você pode investir em um profissional que vai ficar com você, com a gestão, não é você, prefeito, mas você, gestão municipal de Itapajé. Porque os prefeitos passam, mas a gestão e a prefeitura continua. Então, mais uma razão para você admitir apenas por concursos públicos. Sem se falar também no reforço que daria a CAPES todo mês, aquele dinheiro que é descontado hoje do servidor contratado, que vai para o INSS e não vai para a CAPES. Perfeito. Tudo isso aí você coloca na balança e tem essa tranquilidade de dizer, bom, não tenha dúvida, o caminho é o concurso público. Seja transparente, né? Eu acho isso fundamental. Desde o primeiro dia do mandato, seja transparente. Você tem portal da transparência, não precisa você ir para a Câmara, porque a Câmara é outro poder, né? Mas você tem como fazer, tem o portal da transparência que determinado dia do mês seguinte, você coloca as contas do mês anterior, mostrando a sua lisura, o que você está fazendo e os resultados que você está obtendo. Então, transparência faz parte da governança corporativa, que é o que vai nortear um bom gestor a partir de agora, né? Eles têm que trabalhar com compliance, transparência, né? Isso tudo faz parte de uma boa governança. E às vezes os gestores, nossos gestores, eles não tiveram oportunidade, né, de fazer um curso de gestão pública ou mesmo gestão privada, né, gestão, administração, né, eles não tiveram oportunidade. Alguns tiveram, parabéns. E aí fica fácil fazer, inserir esse novo pensamento, essa nova visão de um bom administrador. Então, transparência é um dos requisitos maior para uma boa gestão. Outra coisa importante, eu vou dar alguns, né, sugestões, repito, não é conselho, não tem nenhum interesse maior e não é para uma pessoa, é para quem nos ouvir. Humildade. Essa palavra, ela é fantástica. Humildade em reconhecer os erros. Esse é fantástico. Às vezes você erra. E quem erra, se ela reconhecer o erro, ela já reduziu 50% do pecado dela. Aí os outros 50% é corrigir. E as pessoas, às vezes, se equivocam, mal orientado, tal, mas ter a humildade de reconhecer. Bom, eu fiz isso, mas não era para ter feito. Então, eu vou dizer que desfaço e vou fazer do jeito que hoje eu tenho a consciência que devo fazer assim. Então, humildade sempre é uma palavra que eu acho belíssima para qualquer gestor. Nada de arrogância, nada de excesso, mas a humildade te faz maior, E saber ouvir também, não é, a queixa do cliente. Quem é o cliente? O povo, claro. Né? Exatamente. Saber absorver a crítica construtiva, né? Exatamente. Tem uma frase também de Santo Agostinho que eu também gosto sempre de repetir.
E essa frase vale muito bem para gestor. Que a gestão, eu lembro de um amigo nosso, foi gestor aí de Tapajé, de longas datas, que ele me disse, quando ele saiu do mandato, no ano seguinte eu liguei para ele, parabenizando pelo aniversário dele. Aí ele me disse, Bastos, doutor Bastos, o senhor é o primeiro que, já era de tarde, é o primeiro que me parabeniza. Se fosse no ano passado, que ele ainda era gestor, eu já tinha recebido mais de 200 telefonemas e mensagens dessa minha gestão. Nesse tempo não tinha nem mensagem, acho que era mais telefonema Tinha mesmo. até carro de som na porta. Hein? Tinha até carro de som na porta, talvez, hein? Tinha até carro de som na porta com fogos e balões, né? Tudo bem que o prefeito realmente é uma pessoa diferente, mas para você ver que os amigos realmente são diferentes. E você ter o papel que você está desempenhando, você vai ter, logicamente, que uma atenção maior. E ele, Santo Agostinho, nos ensina, que eu acho fantástico, essa frase, ela é lapidar. Quem me critica, me corrige, e quem me bajula, me corrompe. Tenha medo dos bajuladores sempre, nem sempre, mas quase sempre tem uma outra visão. Então, essa frase de Santo Agostinho, realmente, ela fecha com chave de ouro, para não ser muito, né, exagerado aqui nas minhas mensagens, até porque nós temos outros assuntos, mas eu acho que era interessante. Aqueles que me criticam, me corrigem. E aí é que você tem a humildade de aceitar críticas. Tem pessoas que só aceitam as pessoas que balançam a cabeça, tudo que você faz, ele diz, está certo, é isso mesmo, e às vezes achando aqui dentro que não está fazendo a coisa certa. Então, quem me critica, me corrige, e os que me bajulam, me corrompem. Né? Tenha medo dos que lhe bajulam, porque eles podem lhe levar para a corrupção. Então, com essas frases aqui, eu encerro essa minha ajuda, né? Essa minha pequena experiência, mas que tem um valorzinho razoável, porque as pessoas vão ficar pensando, poxa, será? Eu já ouvi essa história aqui na Rádio Atitude, já ouvi aqui e tal, e pode ser que isso possa te evitar alguns dos nossos gestores, né, a fazer alguma coisa que depois se arrependeriam sem mais volta. Porque aí depois do acontecido, lamentamos profundamente, mas o retorno é cumprir o que a lei determina, tá certo? Bom, então eu não quero para ninguém, por isso é que eu estou antecipando, tá entendendo, Marlon? Perfeito, então a gente pode resumir em cinco palavras, não é? Competência, honestidade, transparência, humildade e pulso firme. Acho que perfeitamente. Esses 3 requisitos acho que já fazem uma gestão melhor do que da média geral, né? Um poder de síntese fantástico. E aceite tudo, mas tenha critérios. Eu sei que a governabilidade, você vai precisar de apoio na Câmara, apoio lá, apoio aqui, tudo isso é importante. Mas tenha os seus critérios éticos, seus valores maiores. E aqui falo para Irauçuba, para Tejuçuoca, para Uruburetama, Itapajé, Itapipoca, Tururu, né? O Mirim, todos vocês que estão nos ouvindo, agradecemos mais uma vez. Eu estou dando aqui essa pequena colaboração, mas é a experiência, são 45 anos de vida pública, porque como médico a gente também é quase um gestor. Depois, como tive, né, como poder público, Câmara e outras coisas mais, e hoje ainda trabalho como gestor executivo de algumas empresas. Perfeito. Agora são exatamente 12h28. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, Dr. Bastos volta na segunda parte da coluna Claras Ideias. Bom, Dr. Bastos, falemos de educação. Ontem o Senado deu uma resposta bem clara, né, àqueles que queriam modificar as regras para a aplicação do Fundeb. Não coincidentemente, o Senado é a casa que representa os interesses federativos das unidades da federação.
tanto que a representatividade é absolutamente igual. Cada estado, mais o Distrito Federal, tem 3 senadores cada um, e essas mudanças tirariam recursos importantíssimos justamente dos estados e dos municípios. E o Senado fez valer a sua representatividade junto, às unidades federativas e barrou a mudança. Agora o texto volta para a Câmara. A mudança que foi aprovada pelos deputados era que 10% do Fundeb poderia ser utilizado para financiar a educação em instituições filantrópicas, enfim, do Sistema S, mas isso pegou muito mal, porque seriam 16 bilhões a menos nos próximos 5 anos. Pois é, Marne, ainda bem que nós temos a segunda casa, legislativa, que corrige, algum pensamento diferente. Pode ser até que esteja eivado de boas intenções, mas quem iria se prejudicar, com toda certeza, era a educação pública, meu amigo, quer queira, quer não. Então, eu acho que o Senado fez a sua função e a sua ação efetiva, mas vai voltar para a Câmara. Não vamos esquecer isso ainda, Ela vai ter que ser votado, porque tudo que for modificado por uma das casas, na seguinte, ela voltará para ser votada novamente. Eu acho que agora eles já caíram na real, caiu a ficha, era um erro realmente crasso, de todos o poder legislativo, a Câmara Federal, sem perdão, era imperdoável um erro desse, você tirar 16 bilhões, 10% da educação pública, não vamos esquecer, mas vai ser também filantrópica, não, a educação pública que está em jogo. Quer mais, quer ajudar as filantrópicas, arruma mais 16 bi, mas os 160 bilhões não está dando. Aí tu tira 16, o que é que vai acontecer? Tu vai sacrificar ainda mais a educação pública. Então, eu acho que foi uma atitude coerente, correta, oportuna. Espero que a Câmara agora tenha caído na real e caído a ficha, porque não tem sentido você reduzir recursos para a educação brasileira, pública. E essa questão, esse texto foi modificado na Câmara sem muito debate, assim meio assim na calada da noite, agora volta e com todos os holofotes para a Câmara, não é? Agora tu imagina, eles estão disputando a presidência da Câmara. Tu acha que isso não entrou na negociação? Claro que está. Claro que isso aí faz parte de uma negociação. Cara, meu bloco, o meu grupo vai, mas tu tem que tirar 16 bilhões para essas escolas aqui que me interessa, que é o etc, filantrópica, etc e tal. Então, esse momento, ele é muito crítico. Tudo que você for votar agora tem esse risco de haver composições, porque hoje, eu não sei se nós vamos falar sobre a eleição da Câmara, vamos falar? Sim, claro. Tá certo, então quando for lá na hora eu vou dar assim uma visão de como é que as coisas estão se processando por trás dos bastidores, para que a gente tenha uma ideia, Rapaz, política é importante, necessária, mas, cara, por trás da política é triste, é lamentável. Muitas vezes os interesses não são os mais republicanos, Mas, enfim, Nem sempre. Claro que tem interesse republicano. Eu não gosto nunca de generalizar. Perfeito. Mas, infelizmente, tem uma parcela, e graças a Deus pequena, ainda acho que seja pequena, porque senão nós estaríamos vivendo outro momento que corrige os erros dos outros. Bom, doutor Bastos, um assunto que eu nem na verdade nem tinha incluído na pauta, acabei esquecendo, mas nosso companheiro Clésio Marques pediu para que nós tocássemos nesse assunto, porque isso é uma questão que pode gerar alguns problemas, pode trazer dor de cabeça, sobretudo nesse final de ano, de festas, as pessoas ficam mais em casa para ceia, para celebrações. Em relação à greve dos eletricitários aqui no estado do Ceará, são os trabalhadores terceirizados da Enel.
A categoria está em greve, quer aumento salarial e estão operando apenas com um contingente mínimo, já que é serviço essencial. Eu fico imaginando, se essa situação não for resolvida logo, nós podemos ter sérias dificuldades de manutenção de rede nesse final de ano. Com certeza, Marden, nós poderemos ter um apagão, pode ter certeza. E isso é muito ruim, né? Eu ouvi até um pedaço aí da entrevista do Timóteo, né? Que é um dos diretor líderes, do sindicato, né? Ele é diretor do sindicato, do Sindicato dos Eletricitários. Pois é, ele é um dos líderes, né? E está coordenando aí esse grupo. Mas eu acho que sacrificar a população para conquistar melhorias salariais é complicado, meu amigo. Vamos tentar fazer outra maneira. Eu sempre falo do japonês. O japonês é diferente. Quando ele vai entrar em greve, ao invés dele paralisar o trabalho, ele bota uma faixa preta. E aquilo representa para a sociedade um protesto tão grande que você não tem nem ideia. E aqui nós é que vamos talvez sofrer, porque se a Enel, se as distribuidoras não atenderem, eles vão reduzindo ainda mais. Vai ser necessário, né, o Tribunal de Justiça, a Justiça entrar para tentar impedir os apagões que são possíveis. Embora, e aqui não vai nada sobre o mérito, eu acho que eles têm toda a razão. Eu não estou aqui discutindo o mérito, né, da solicitação, da demanda deles. Eu estou só querendo conciliar com a consequência disso, que é o apagão nas casas, pessoas precisando talvez de um respirador, de alguma coisa que a eletricidade é imprescindível, se prejudicar, ter até mortes, né? Isso se eles não, né, logicamente, conseguir logo. Mas, de antemão, eu estou aqui defendendo a causa deles. O que é que eu estou preocupado? É com as consequências, porque toda greve tem consequências. Isso. E greve nesta área, né, que é muito frágil, vamos chamar assim, fácil de ter problemas graves, as consequências serão muito maiores. Então eu apelo aí para o bom senso, vamos tentar, né, insistir, convencer os nossos os contratantes, né, que é a distribuidora, que é a Enel, no caso aqui do Ceará. Essa discussão deles é nacional ou é regional? É aqui no Ceará, é local, né? Só no estado do Ceará. Local. Então, eu sou de acordo que haja realmente, está tendo defasagem, ouvi o Timóteo falar que é uma diferença gigantesca, e aí precisa realmente ter a equalização desses valores para manter o poder de compra dessa classe tão importante e que assume o risco, não vamos esquecer. Isso. Essa é uma das populações de maior risco de vida. Não vou dizer que é igual um enfermeiro, um médico hoje na Covid, mas ele assume a vida dele quando ele sobe numa estrutura daquela, né, para ligar, para conectar, para dar luz, para oferecer energia nos cantos. Então, eu acho que eles merecem. Agora, vamos ver se nós não tenhamos consequências, né, desnecessárias, evitáveis, vamos chamar assim. Então, eu considero isso, né, uma necessidade, repito, o mérito deles, eles têm toda a razão e aqui defendo, mas vamos ver como é que eles conseguem atingir ou conseguir conquistar essas demandas justas e necessárias sem penalizar a população, as pessoas, às vezes, que já pagam, né, as suas tarifas de energia rigorosamente em dia. Estamos na bandeira vermelha, a mais cara, não é? Aliás, diga-se passagem, estamos pagando até mais caro, então não custaria nada esse povo dar uma melhoradinha aí nos nossos, né, eletricitários, que fazem esse trabalho extraordinário, que eu quero até parabenizar e agradecer o trabalho que eles têm desenvolvido. Bom, e o Ministério Público do Trabalho está mediando essas negociações, nós esperamos que logo haja aí um acordo, né, entre as partes. Bom,
Eu trago a participação da Marília. Olha, não vou poder trazer literalmente a todas as mensagens, são muitas, mas eu quero citar todos que participam conosco, ok? Tem a participação da Marília Pereira, Diana Cristina, Francisco Souza, Matheus Brandão, reclama de falta de água, Matheus, Lucilene Saraiva, Tiana Moraes, Simone Oliveira, José Carneiro, tem a participação de Madalena Brandão, Zu Andrade, Simone Oliveira, Iraneuda Soares, participa conosco Carol e Glauber, tem uma participação ainda de Abel Pontes Medeiros, quem participa conosco é Adevaldo Magalhães, Francisco Caetano, Ironeide Gomes, tem uma participação de Raimundo Nonato, George Pontes, também participa conosco Regiane Souza, Cláudio Ribeiro, participa conosco ainda, olha, e eu tenho a participação ainda do Oscar, parabenizar o Dr. Bastos pelos comentários, tem uma participação do Nilson das Cajazeiras, e Dr. Bastos continua a lamentação, infelizmente, da população por conta da deficiência no abastecimento de água. O nosso reservatório tem mais de 70% de sua capacidade, mas a rede de distribuição não dá mais conta. Pelo amor de Deus, isso já precisa, e aí vai o gestor atual, infelizmente, está já no final, no crepúsculo, né, da administração. Mas a próxima gestora já tem que colocar na sua agenda como primeiro item, porque a água é vital. Você imagina você tá carregando água na cabeça ainda, pelo amor de Deus. Aí não, merece, faça um empréstimo, o que for preciso para fazer aí. Aliás, não é a prefeitura, era a própria instituição, que seria o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Aí o Pedro, vê como é que faz aí, porque as pessoas realmente não têm condições de ficar esperando. Até quando, né? Eu não sei se o Pedrinho vai continuar também, aí precisa saber quem é o próximo. Espero que isso aconteça de uma maneira rápida, essa transição. E eu acho que o item número 0 da futura gestora, a doutora Gorete Caetano, é exatamente cuidar da água. Levar água, fazer aí uma adutora, se comprometer aí com o governador, com o presidente da República, com o Ministério de Irrigação, o que for preciso, dentro da ética e da visão republicana, pode correr atrás, porque você está conseguindo resolver um problema realmente secular, porque a água era um problema secular, mas que não está sendo resolvido talvez pela cereja do bolo, né? Porque o mais difícil já foi resolvido, que é o reservatório. E agora tem água, mas não chega lá onde eu preciso que ela chegue. Então, praticamente, para quem está lá na ponta, está com 50 anos ou 100 anos a falta d'água para ele, lamentavelmente. Então, vamos ter que dar uma olhada, dar uma atenção, focar nesse problema e tentar solucionar dentro do menor espaço de tempo possível. Isso demonstra, inclusive, a atitude da prefeita. E ela já começa com o pé direito, se ela acertar nesse gol, que é a nossa adutora de Itapajé. Perfeito. Bom, doutor Bastos, voltemos à questão, que mexe com tantos interesses políticos, a sucessão da Câmara e do Senado. Nós estamos vendo uma atenção maior da imprensa, inclusive a sucessão da Câmara, não é? O aliado do presidente Bolsonaro, do PP, o Arthur Lira, de Alagoas, já lançou sua candidatura, uma candidatura endossada pelo presidente e por parte do Centrão. Mas Rodrigo Maia, ele trabalha incessantemente para quebrar, né, essa unidade do Centrão e trazer parlamentares desse grupo para uma candidatura que deve ser, ao que parece, de um candidato do Democratas. E Rodrigo Maia tem falado com o PDT de Ciro, com o PT de Lula, ele não tem tido preconceito nenhum de partido em negociar. Como é que se houver essa disputa, doutor? É democrática, né? Porque toda disputa é democrática, não tem nenhuma restrição a isso. Os candidatos hoje principais do Rodrigo Maia é o Aguinaldo Ribeiro, do PP, ou o Baleia Rossi, do PMDB, é o presidente do PMDB. Esses dois são os mais fortes. Olha, ele foi atrás de quê?
de rachar o partido do Arthur Lira, né? Que é o PP, trazendo uma grande liderança, que o Aguinaldo Ribeiro foi ministro, se eu não me engano, foi da cidade, alguma coisa parecida. Então, eliminou o PP. E nesse aspecto aí, o Bolsonaro, ele não é um bom vizinho para a eleição de Câmara. Que é o seguinte, o Rodrigo Maia, ele já conseguiu juntar os partidos que não fecharam com o Bolsonaro, 147 votos de 8 partidos, são 9 partidos. PSDB, DEM, PDT, etc e tal. O Arthur Lira conseguiu juntar 160 deputados federais. Então, se fosse 307, o Arthur Lira ganharia a eleição sem nenhuma dúvida. O presidente teria um candidato ligado a ele, ou seja, afinado com a visão dele. Só que entre eles, essas duas secções de deputados, esses dois grupos, tem a esquerda, tem pessoal de esquerda. Que promete ser o fiel da balança, não é? Exatamente. E esses esquerda que entra PCdoB, PT, vocês nos perdoem aí pela solução de continuidade, né? Então, esse grupo da esquerda é quem vai decidir, meu amigo, e com toda certeza de quase 80%, porque não vai todo, infelizmente, no PT tem pessoas que gostam do Bolsonaro, alguns, né, lógico, são pouquíssimos, né? Mas no PSB, o próprio João Câmara, né, que é o filho do Eduardo, João Campos, filho do Eduardo Campos, inicialmente ele estava fazendo uma composição com Arthur Lira, né? Ele e outro deputado federal de Pernambuco. Só que a direção geral fechou questão para não fazer nenhum acordo que tivesse o Bolsonaro do lado. Então, o Bolsonaro aí, nesse caso aí pro Arthur Lira, não vai ser uma boa vizinhança. Então, se você me perguntar, eu acho que a eleição da Câmara, posso até me enganar, hoje pode mudar. O governo tem caneta e tinta na mão, e logicamente essa caneta ainda tem tinta, são 2 anos. Ele pode começar a distribuir ministério, não sei se ele vai fazê-lo. Tirou agora do turismo, né? Deixou vago para uma eventualidade, mas eu acho que não vai dar, não. É muito difícil ele conseguir trazer. Ele vai trazer o marco, dos republicanos, que é o pessoal da Igreja Universal, né? Que eles têm um número de deputados razoável, mas não dá para ganhar. Então, eu acho hoje que o Rodrigo Maia terá maioria, o candidato do Rodrigo Maia, claro, ele não pode mais, mas o candidato do Rodrigo Maia deverá ser o futuro presidente da Câmara. E o que pode haver porque o Aguinaldo Ribeiro, ele é uma pessoa, né, do PP, que vai fazer um bom relacionamento com o governo. Ele não é radical, é diferente de você botar um Rui Falcão, por exemplo, do PT, ou um Guimarães do PT, ou um Molon do PSOL. Então, ele conseguiria, né? Não seria tão ruim para o governo, porque nós também nos preocupamos, porque se você bota uma Câmara adversária, né, do governo, o governo para. Tu vai ver lá nos Estados Unidos, né, quando uma época lá o Obama, sem poder aprovar dinheiro para pagar as despesas do dia. Isso. Você já imaginou que dificuldade? Nós estamos, né, ainda bem que a LDO já vai ser votada ainda agora, né, e no dia que será no final de janeiro, 1º de fevereiro, provavelmente seja a eleição para a presidência da Câmara e a presidência do Senado. O Senado parece que está mais tranquilo, ou menos problemático. Não vou dizer que está mais tranquilo, porque também eles já estão criando essa mesma composição de um anti-Bolsonaro,
o que não seja muito ligado a Bolsonaro, e a esquerda toda derramaria seus votos nele. E, logicamente, as esquerdas são os fiéis da balança nessas duas eleições da Câmara e do Senado. No momento, eles é quem vão decidir. Bom, e como o senhor bem disse no começo da coluna Claras Ideias, que alguns parlamentares, alguns partidos acabam incluindo pautas que não são as mais legítimas, né? Nesse processo de negociação, infelizmente, né? Lamentavelmente. E aí, meu filho, é a história do vale tudo, que não é bom para a República e não é bom para o Brasil. Não pergunte para quem é bom, que vocês sabem melhor do que eu. Pois é. Bom, doutor Bastos, definitivamente a questão da vacinação contra a Covid-19 virou uma questão política no Brasil. Infelizmente, disputa entre o presidente e alguns governadores, cientistas criticando medidas que não foram adotadas previamente. Como é que se houve esse cenário? O que é que nós podemos esperar? Em 2021 nós poderemos ter essa vacinação em massa, porque já quem fale que toda a população só seria vacinada em 2022. Eu vou te dizer, eu estou vendo isso com muita tristeza e lamentação. Eu acho que é um assunto científico que em nenhum momento poderia entrar numa esfera política e ideológica de maneira nenhuma. Seja de lado A, lado B, lado C, não me interessa os lados. Interessa que o assunto é essencialmente científico. E hoje eu estava lendo a reportagem da criação dessa vacina lá da Alemanha, né, que é da Pfizer, com a BioNTech. Rapaz, uma história belíssima de um imigrante turco que foi para a Alemanha, formou-se e doutorou-se e fez lá criou uma empresa, ele e a esposa, e no início desse ano, em janeiro, ele já tinha uma empresazinha pequena. Ele começou a ver a possibilidade desse vírus que estaria iniciando-se em Wuhan, na China, se alastrar para todo o país. Aí ele disse, rapaz, vou começar a fazer uma vacina e baseada em um modelo diferente de todas as anteriores, que é a do RNA mensageiro. E isso, ele ganha tempo, ele agiliza mais rápido, porque quando você ministra a vacina, esse RNA mensageiro vai se unir aos teus genes, ao teu DNA, para produzir anticorpos contra esse antígeno, que no caso aí é o antígeno do vírus. E com isso, ele diminuiu etapas, ele fez atalhos e teve um resultado extraordinário com 6, 7 meses, de janeiro, mês de julho, agosto, ele já estava com a vacina pronta. E essa empresinha dele, né, que era uma empresinha de fundo de quintal, hoje está avaliada em 25,6 bilhões de dólares. Uma genialidade, né? O cara que teve a sacada. Isso é coisa de gênio, de cientista. E nós temos que entrar por esse viés. Tudo que você meter diferente disso, porque, poxa, vacina salvou o mundo de quantas doenças, né, destruidoras, sarampo, a poliomielite, nós tivemos a erradicação, a varíola, catapora, hepatite, né? Rapaz, tantas doenças que foram, né, reduzidas à situação pequena ou mínima por conta das vacinas. Aí eu vou dizer que vacina não é importante. Vacina é importantíssimo, é necessário. Quem disser o contrário está fazendo mal à humanidade. Eu não vou dizer outro nome, é a humanidade. Mas é porque é da chinesa. Pois bote a que você quiser, a da Alemanha, a de Oxford, né? Vá lá para os Estados Unidos, a Moderna, o que você... Mas não deixe de dar vacina e não vamos tentar divulgar uma retórica dessa que é deletéria, é destruidora. Nós vamos
destruir a humanidade, porque se a pessoa, os pais não quiserem dar mais vacina aos filhos, né? Não é essa, não, as outras também. Ah, não, vacina está dando isso, não está dando nada, está salvando vidas. E é isso que a gente tem que imaginar, e nada diferente disso deveria prosperar. Lamentavelmente, nós estamos vivendo hoje um clima gravíssimo. Eu me preocupo de tristeza e de lamentação. É verdade, infelizmente, são tantas teorias conspiratórias, sem qualquer fundo de verdade, sem qualquer resquício de ciência, e as pessoas preferem acreditar no absurdo do que na ciência. Pois é, tudo bem que a Anvisa tem que dar o aval, claro, a nossa agência de vigilância sanitária, ela tem que dar isso, como o FDA, né, o Food Drug Association, sei lá, o FDA é o americano, tem o da União Europeia, tem do Japão, tem da China até. Mas precisa passar por esse crivo dessas instituições e dessas agências, né, que protege a sociedade, que é muito normal. Senão, qualquer pessoa faria aí fundo de quintal, água com açúcar, vamos meter bronca aqui e começaria fazendo isso. Quer dizer, lógico, por isso é que tem que ter as agências de vigilância para evitar, eu vou usar um termo pesado, mas não tem outro, um picareta fazer uma bobagem e tentar vender o que não é verdadeiro. Perfeito. Bom, não é o caso dessas principais. Claro, exato. Bom, e são mais de 200 vacinas contra a Covid que estão sendo desenvolvidas no mundo. Daqui a um ano, certamente, serão dezenas já no mercado. Será que uma não é segura? Não quer tomar da China, não toma. Toma de qualquer outra, mas tome, né? Toma de qualquer outra, não tem problema, mas vamos tomar, não tem sentido, não vamos fazer isso não, pelo amor de Deus. Tem gente que fala das liberdades individuais, e numa democracia o mais caro para a população, o fundamental, em que qualquer democracia se assenta, são nas liberdades individuais, mas por outro lado nós vivemos sob um pacto social. E esse pacto social pressupõe deveres para com a sociedade de um modo geral. Quando eu não me vacino, Perfeito. Quando eu sou um vetor da doença, eu estou descumprindo esse pacto social. E esse pacto está acima da minha liberdade individual. Perfeitíssimo, é só isso aí. Bom, doutor Bastos, 1h05. Antes de nós encerrarmos, eu quero aqui registrar mais uma vez o falecimento de um dos mais antigos e tradicionais comerciantes da nossa cidade. É o seu Raimundo Nezinho Araújo, nos deixou no último domingo. Ele que já tinha uma idade relativamente avançada, mas ninguém se prepara para perder um ente querido, né? Perfeito, Marden. Seu Nezinho, meu amigo Nezinho, tinha muita amizade. Sempre que eu passava lá na loja dele, era um papo agradabilíssimo. Sempre nos encontrávamos na igreja, quando lá rezávamos na nossa igreja matriz de Itapajé. Realmente foi um homem que dedicou-se à vida, à família, à igreja, né, ao seu trabalho. É um exemplo de cidadão. Eu tenho assim essas pessoas como exemplo para mim. E o seu Nezinho também deixa para nós aqui uma lacuna, mas o que é mais importante, ele deixa um exemplo para nós. Como é que se faz uma vida dedicada, ele e a esposa, né, se dirigindo à igreja, num ato assim de união, de amor extraordinário. Então, para nós, logicamente, nós lamentamos profundamente, mas fica aqui nos nossos corações o exemplo desse grande cidadão, desse grande homem, desse grande cristão, seu Raimundo Nezinho, né, que nós chamávamos seu Nezinho, onde tinha tudo na merceariazinha dele. Quando você não encontrava em canto nenhum, vamos lá no seu Nezinho que tem. Olha, não tinha outra. Estava lá o produto que você estava procurando, ele tinha lá guardado. Tem aqui, doutor, tenha paciência que eu vou descobrir aqui onde é que eu deixei. Ele ia lá dentro da sua loja e encontrava, e sempre com aquele sorriso alegre, ele nos atendia muito bem. É uma pessoa extraordinária e que Deus o tenha num bom lugar, que eu tenho certeza que ele preparou muito bem para a vida, né, a sua vida pós-morte, com certeza. Doutor Bastos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a todos vocês, muito obrigado. Não vamos esquecer, amanhã temos doutora
Bárbara, é amanhã? Amanhã, dia 17. Amanhã, dia 17, dia Odontoclin e Clínica Harmonia. Atendimento por ordem de chegada. Odontoclin pela manhã e Clínica Harmonia à tarde. Ô, Bárbara, o teu microfone não tá bem. O meu tá 5 meses, o teu tá falhando. Tá falhando? É bom falar aí com deve ser o professor Renan. Deve ser o cabo. Aqui. Eu não sei se é porque eu estou aqui a 140 quilômetros aí do teu... Ok, tá ok agora? Melhorou, Ok. Mas estava fazendo assim umas falhas. Tava picotando, na né? tua voz. Pronto, Beleza? Então, repetindo, doutora Bárbara Bastos, médica dermatologista, estará amanhã atendendo pela manhã na Odontoclin e à tarde na Clínica Harmonia. O atendimento sempre por ordem de chegada. Beleza, e com esse aviso eu me despeço, mandando um abraço aí para os meus amigos Eustáquio e Ângela, que estão nos visitando essa semana aqui, estão chegando aqui provavelmente na sexta. Estamos aqui, eu e Maria Amélia, para abraçá-los, esses nossos ouro-branquenses, é assim que eles são denominados lá, quem nasce em Ouro Branco, lá em Minas Gerais. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e uma boa semana e até a próxima quarta-feira, se ele assim nos permitir. Quarta-feira é dia 23 ainda, né? Ainda 23, antivéspera de Natal. Véspera de Natal. Pois uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.